que nós vamos agendar uma consulta médica? A gente não sabe quando vai ficar doente. Essa é a desculpa que deram. Só que aí eu respondia, sou leigo nisso, né? Não sou médico, aí eu respondia assim, mas pera um pouquinho, o 24 horas é para isso, é para emergência. Quando a pessoa fica doente, precisa ser tratada imediatamente, tem o 24 horas. Agora, quando ela quer fazer aquelas consultas, eu vou chamar de seletivas, por exemplo, quer fazer exames para ver como é que está, etc. Tal, aí eu acho que cabe o agendamento. Eu acho que é por aí, não sei, secretário. Então, nós estamos tentando chegar no equilíbrio, assim, porque quando se tentou fazer agendamento, algumas unidades colocaram 100% agendamento. É impossível, realmente, como tu falou, as pessoas ficam doentes naquela noite e elas precisam da consulta no dia seguinte. Então está se tentando chegar no equilíbrio, se fosse diminuindo o agendamento, diminuindo e permitindo as consultas sob demanda, né? Então vai se chegar num ponto que aquelas pessoas que têm aquela doença crônica, elas agendam para não ficar na fila, vão naquele horário, e aquelas outras pessoas com uma demanda que aí depende, eu acho, de cada posto, né, da realidade de cada posto. Eu tive uma reunião excelente com a equipe toda de enfermagem na terça-feira à tarde. Então se conversou sobre essas questões de gerenciamento, administração, e algumas relataram que funcionou bem, mas na maioria eu não fiquei satisfeito com o resultado. A outra coisa que eu achei que eu devia ter intervido há mais tempo, que foi no funcionamento do 24 horas, né? Nós ampliamos a equipe que trabalha, ampliamos a equipe de enfermagem e tentamos implantar um acolhimento. Então o acolhimento o que é? A pessoa chega entrevistada por uma enfermeira treinada, né? Dentro de um protocolo que existe, que é universal. O Taquini já está usando esse protocolo, que é uma coisa excelente. Dentro desse protocolo é agendado sua consulta. Urgência, emergência, imediata, é uma coisa eletiva, vai esperar 2, 3 horas até ser resolvido o problema. Então, você estabelece um contrato com a pessoa. O sistema aqui é um sistema para atendimento de urgência, a prioridade é essa. A sua consulta vai demorar um tempo, o senhor vai esperar para ser atendido. E esse acolhimento tem que ser individual, né? Então, é uma coisa que eu queria e não conseguia fazer a coisa mudar. Agora, acho que nós tivemos uma intervenção um pouco mais decisiva, acho que vai ser implantado. Os relatórios que eu tenho recebido, que algumas pessoas, inclusive, eram o funcionário público gritando com o usuário. Não pode. O funcionário público tem que ter o respeito, assim como ele tem que ser respeitado pelo usuário, né? Eu acho que o funcionário público, a grande maioria deles, são pessoas que trabalham bastante, eles se dedicam, gostam do que fazem, e tem que ser muito bem tratados, né? Eles têm que ser respeitados. Mas ele também tem que entender que a pessoa que chega até ele, principalmente na área da saúde, ele está com uma demanda que está afligindo ele de uma maneira e às vezes ele chega mais agressivo, um pouco mais. Todos acham que o problema deles é o mais importante. Então, né? tem que entender a pessoa como ela chega e não retrucar da mesma maneira, porque senão não é essa a função. Nós temos que absorver isso e encaminhar a pessoa para o seu atendimento. É isso que qualifica o atendimento. Esperamos que mudanças boas aconteçam no 24 horas. Tem períodos de uma alta demanda que vai ter gente esperando por muito tempo, mas as urgências são atendidas de uma maneira muito rápida, né? Essas têm que ser atendidas. Se não são atendidas, nós temos a coordenação médica que agora questiona. Conseguimos montar agora uma comissão de ética também que vai avaliar as questões específicas dos médicos, ela já está eleita. Então, eu acho que a Secretaria como um todo ela está funcionando bem. Existem muitas áreas ainda para serem melhoradas, mas acho que está indo bem. Secretário, o detalhe da urgência e emergência. As pessoas têm dificuldade para entender o que é urgente, o que é urgente e uma emergência. Explica um pouquinho isso para nós. Quando é uma emergência e quando é urgência, secretário? Assim, por exemplo, dentro do protocolo de Manchester, né? Então tem algumas situações que são as emergências, né? Que é aquelas coisas que a gente sabe, a gente pensa um pouco, já sabe, assim, é um problema cardiorrespiratório, pessoa que chega com pressão baixa, com dificuldade respiratória ou com roxo, né? Aquele quadro muito grave. Dor no peito. Dor no peito, né? São situações bastante rápidas, né? Uma intoxicação aguda, né? São intoxicações por medicamentos ou por um produto químico que
tem que ser atuado de uma maneira rápida. Os queimados, os grandes queimados, né? Um risco de morte na mãe, do feto, né? Tentativas de suicídio, pressão alta, explodindo, todas essas situações têm que ser intervidas de uma maneira rápida. Acidente, trauma, a pessoa, que nem tu me ligou outro dia, um usuário que estava com uma suspeita de fratura na perna, ele tem que ser atendido rápido, porque a dor dele é insuportável, ele pode entrar, a pressão pode cair, ele pode ter outras complicações além daquele trauma. Afogamento, choque elétrico, né? São essas situações que têm que ser atuadas de uma maneira bastante rápida. E tem todo um treinamento que se faz da equipe dentro do protocolo de Manchester para ele avaliar aquelas situações que podem esperar um pouquinho, aquelas outras, né? E estabelecer um atendimento com qualidade, né? Tem algumas situações, por exemplo, você chega com uma micose para ser atendida num sistema de emergência, vai demorar a consulta, necessariamente vai demorar, né? Você chega com um quadro que pode mais simples, às vezes as pessoas chegam lá, foram trazer uma pessoa e resolvem consultar para fazer exames. Isso não pode ser feito no sistema de emergência. Sobrecarrega, em qualquer lugar do mundo isso vai atrapalhar, não tem como atender dessa maneira. São consultas que a pessoa tem que programar na sua vida em outros postos, né? E por isso que nós estamos ampliando a rede de unidades básicas. Este ano agora nós vamos implantar uma série de unidades, já começou a construção de Santa Marta, como eu falei antes, temos o terreno do Tancredo, que vai ser ampliado bastante, temos um projeto já do bairro lá perto do Esportivo, eu não lembro o bairro agora, que vai ser colocado no Vila Nova, né? Então tem uma série, em torno do ano que vem nós temos programados em torno de 5 postos de saúde para serem construídos. Eu acho que isso vai ampliar bastante a rede básica, a oferta de consultas vai melhorar e a partir daí também a pressão sobre o 24 horas vai diminuir. Secretário, deixa eu dar uma pergunta. Sobre o caso que eu acabei ligando essa semana, que foi uma ligação que eu recebi de um paciente, de uma esposa do paciente que estava no 24 horas com ele caiu de uma obra que ele estava fazendo, né? E houve uma certa demora, não sei exatamente porque eu não estava lá. Então, e como o senhor também não estava, por isso que eu liguei para o senhor tomar pé da situação. Quando acontece um caso desse, tem que ter alguém ali para dar um parecer, o médico atender imediatamente, passa na frente dos outros, deve ser assim, não é isso, secretário? Isso. Por isso que nós precisamos treinar a equipe dentro desse protocolo. A enfermeira e o médico também, porque eu não posso interferir no critério médico, mas eu posso depois cobrar dele, eu não, mas o coordenador médico cobrar se a atitude dele estava adequada com aquele protocolo. Então, são essas questões que têm que ser feitas. Às vezes, uma dor de barriga, a enfermeira avalia a intensidade da dor do paciente, ela acha que aquilo é uma urgência e passa na frente de outras pessoas. Porque aquela dor de barriga pode ser uma peritonite, pode não ser só uma gastroenterite. Então, esses pontos têm que ser todos ajustados e você consegue com a conversa, com o treinamento da equipe. Tá, o senhor falou agora há pouco também, secretário, com relação a cartão ponto. Caxias do Sul já colocou aí, está tentando pelo menos colocar cartão ponto na saúde, inclusive para médicos. Vai ser complicado. Eu me recordo lá em 1980, quando eu estava na Varginha com uma empresa privada na época, e há 30 anos isso, né? 20 anos, 30, e não havia cartão ponto na administração. E como eu estava numa função que me permitia fazer algumas modificações, eu tentei colocar o cartão ponto na Varginha. Tentei não, nós fizemos, mas era uma empresa privada, lá não tinha estabilidade. Ninguém tem estabilidade. Eu acho que a estabilidade quem dá é a capacidade, a competência. Lamentavelmente, nós temos isso no serviço público de Bento Gonçalves, de Arapiraca, de Deus me livre, no país inteiro. É assim, serviço público estável, quando isso não deveria acontecer. Há uma consciência de parte de um bom número de funcionários públicos que são exemplares. Eu usei isso numa entrevista que eu dei essa semana e já usei isso aqui no meu programa também.
cumprimentando os funcionários públicos que nós temos e que eles são um exemplo para ser seguido pelos outros. Aqueles faz nada futebol clube que acham que não pode ser demitido, que tem que ter um processo todo. Aliás, eu não sei se algum funcionário público foi demitido alguma vez aqui em Bento Gonçalves. Eu só sei que é difícil, muito complicado. O presidente Fernando Henrique tentou fazer uma lei para fazer com que eu tivesse um pouco mais de exigência em cima do funcionário para ele cumprir com a sua obrigação, com o seu dever. Mas dentro da saúde tem gente sim que se dedica de corpo e alma, secretário. Esses não são o problema, são a solução. O problema são aqueles que, isso já me foi falado, já foi dito para mim como presidente do Conselho de Saúde, que tem dentro do atendimento no 24 horas, alguns que não são assim, não se esforçam muito para atender as pessoas que lá estão, secretário. Como se faz para resolver esse problema? Vão pedir a sua cabeça. Não tem dúvida, quando se exige de alguém que se acha acima da lei, acima de tudo, ele pede a cabeça. Nós temos assim 713 funcionários na saúde hoje em dia. Desses, 328 são da Prefeitura Municipal, são funcionários concursados, 312 são pela Fundação. E nós temos uma série de estagiários, temos 10 CCs, temos alguns funcionários que são cedidos ainda do antigo Estado e da Federação, mas completam com 713. Nós não procuramos diferenciar em termos de atitudes e de exigências do concursado e do funcionário da Fundação. Senão, nem seria caso de ser diferenciado. Às vezes, eles, como funcionários, têm a obrigação de cumprir com aquilo que lhe é. Eu já fui muito cobrado isso algumas vezes, que eu não privilegio os concursados. Eu não posso privilegiar concursado. Ambos são importantes no sistema de saúde. E ambos têm obrigações para serem feitas. Eu acho que a maioria dos funcionários concursados, eles são pessoas dedicadas, trabalham bem, eles são parceiros na implementação das políticas públicas, eles veem o usuário como o objetivo final do bom atendimento. Existem alguns que não são assim, né? E na verdade, no sistema público também tu tem mecanismos para chegar à exoneração dessas pessoas. Só que o gestor muitas vezes ele é omisso. Então o funcionário ele faz uma série de coisas e não são corretas, tu tem que abrir o processo administrativo, levar isso para as outras instâncias para ser analisado e fazer, se for o caso, né, a suspensão dele do cargo. Às vezes é um processo demorado, mas é possível de ser feito. Mas eu acho que nós temos que começar a fazer isso. O funcionário não trabalha bem, ele tem que sair, né? É uma coisa que tem que ser assim, a população exige que seja feito dessa maneira. Outra coisa que nós estávamos vendo, agora nós vamos implantar então, até o dia 3 de janeiro, deve estar tudo pronto para a implantação finalmente do SAMU. Nós recebemos a ambulância alguns meses atrás, nós não conseguimos montar a equipe, e ela vai fazer o treinamento agora em dezembro. Então, se não for suspenso o treinamento, até o início do ano, dia 3, o primeiro dia útil, vai estar em funcionamento o SAMU. A unidade o SAMU vai funcionar básica, 24 horas 24 e vai horas. ter que ter quantas equipes? 3? Não, 3 não, são 5 motoristas e 5 técnicos de enfermagem. Nós sabemos que as ambulâncias avançadas já estão no Estado, mas o Estado não nos repassou ainda as ambulâncias avançadas. Bento Gonçalves vai receber uma avançada, que é uma UTI móvel. Nessa ambulância avançada vai um médico junto. Então nós vamos receber aquela que vai só o motorista e o técnico de enfermagem. Brevemente, imagino o ano que vem, o governador Tarso deve liberar essas ambulâncias avançadas, e aí nós vamos formatar a equipe nós vamos precisar de 5 médicos e 5 enfermeiras e mais um motorista. É uma equipe bem mais cara, né? As duas equipes vão custar em torno de R$100 mil. E o que nós vamos receber de repasse do governo estadual e federal deve chegar aos R$70, R$80 mil, o resto do município que vai ter que arcar. Mas o benefício da população vai ser muito grande. Eu acho que vai ser uma vivência interessante a lidar agora com uma equipe do SAMU. O atendimento vai ser mais eficaz, mais rápido. Eu acho que vai ser muito bom. Opinião com Antônio Frissur.
Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br